Realmente vocês pediram, vocês queriam, né? Vocês queriam. Eu fiquei impressionado aqui com o quanto de gente que comentou pedindo o vídeo do Vino 11, então eu tô aqui para gravar o vídeo do Vino 11, tá? Eu imprimi o relatório gerencial, normalmente sempre quando tem um fundo duvidoso, faça isso, imprima, estude de verdade, tira 30 minutinhos. Eu vou analisar junto com vocês aqui o RI do Vino 11 para você entender tudo que tá acontecendo com o fundo e no final você vai saber se tá na hora de aportar no Vino, quais são os riscos se você aportar no Vino e qual vai ser a minha decisão sobre o Vino 11, beleza? Bora lá. Olha só, para quem não sabe como coletar informações do relatório gerencial, Léo, não sei nem como chegar para pegar esse relatório aqui que você tá falando para eu ler. Não sei nem como fazer isso. Existe uma relação com investidores que todo ativo que está na bolsa precisa oferecer. Então qualquer ativo que está na bolsa, você pode digitar no Google, ó, BBAS3RI. O RI é relação com investidores. Vai aparecer aqui, ó, Banco do Brasil RI. No nosso caso, a gente quer, né, Vino 11 RI. Então, eu só vou apagar aqui, ó, Vino 11 RI. Vai apertar aqui e pronto, a gente entrou no relatório com os investidores aqui do Vino 11. Daí, para você chegar nesse relatório gerencial, lembra que os fundos imobiliários, eles precisam reportar todo mês um relatório gerencial. Então, todo mês a gente vai conseguir avaliar um relatório. Então, você vai pegar aqui, ó, Central de Downloads. Daí, aqui dentro de Central de Downloads, vai ter vários tipos de relatórios. Ó. Relatório trimestral, relatório mensal, relatório... webinar trimestral, né? A gente quer aqui, ó, esse relatório mensal, que também pode ser chamado de relatório gerencial, tá? Então, alguns sites aí que você for entrar, Léo, eu entrei aqui no BBPO11, fui analisar o RI, tá? Gerencial, é a mesma coisa, tá? Então, vamos baixar aqui, ó, 2023, tá selecionado 2023, vou baixar o de julho aqui, ó, que vai ser exatamente esse aqui que eu estou em mãos, tá? Então eu vou selecionar junto com vocês, vou passar aqui por algumas informações para você entender o que está acontecendo com o Vino 11. E antes da gente entrar no relatório gerencial, você precisa entender isso aqui. Olha só o que aconteceu com o Vino 11. Olha só, se a gente pegar aqui o Vino 11, a cotação dele subiu hoje 1,21%. É uma alta bastante expressiva, né? Por que o Vino 11 agora está em base 10, Léo? Porque eu me lembro, quando eu comprei ele, eu comprei por R$50, R$46. O que foi que aconteceu? Isso é um evento corporativo, assim como subscrição, pagamento de proventos. Existe também dois tipos de eventos corporativos, que é o desdobramento, que é quando uma cota é muito grande, ela é dividida, e tem também a aglutinação de cotas, que é quando uma cota está muito baratinha e você quer juntar as cotas para diminuir a liquidez do fundo. Tem várias estratégias que os gestores usam, né? E o caso aqui da estratégia foi aumentar a liquidez. Como assim? Vou te explicar através do Central de Downloads. Você vai vir aqui, ó, informações aos investidores, e aqui informação aos investidores você vai vir em comunicados e fatos relevantes. A gente precisa ver os fatos relevantes. E aqui nos fatos relevantes, ó, split de cotas, tá vendo? Vamos clicar aqui para você ver, entender o que aconteceu. Olha só, sendo assim, a partir do dia 7 de agosto de 2023, após o efetivo desdobramento, cada cota existente passará a ser representada por 5 novas cotas. E para cada cota existente serão atribuídas mais 4 para cada titular. No caso aí você que tinha uma cota, ficou com 5 no final. E aí, qual foi a intenção aqui, ó? Antes do desdobramento, existia 16 milhões de cotas. Depois do desdobramento, passou a existir 82 milhões de cotas. E aí o valor patrimonial do fundo era 54 e agora, por cota, né? E agora ficou 10,86. Antes, no valor de mercado aqui, quando foi usada aqui a referência, foi dia 2/8, estava custando R$ 46,21. E aí cada cota passou a custar R$ 9,24. Léo, como assim, Léo? Quer dizer que eu tinha R$ 46 investido e agora vou ter só R$ 9,24? Não. Você que já investia em Vino 11 antes, já tinha Vino 11 na sua carteira, você passou pelo desdobramento. Então você vai receber 5 cotas por cada cota. E aí não vai mudar nada para você, ó. A gente abrir aqui a calculadora, você tinha uma cota de R$ 46 antes, agora você vai ter 5 cotas de R$ 9,24. Se a gente pegar 9,24 vezes 5, olha só quanto que dá. R$ 46,21, tá? Então fica a mesma coisa, você não vai perder dinheiro nenhum, você só vai ver que aumentou seu número de cotas. Aí todo mundo fica desesperado porque um dia, logo após um dia, o desdobramento, fica aparecendo em todos os sites de consolidações, fica aparecendo que o fundo imobiliário caiu de 46 para 9,20. Até isso atualizar, fica aparecendo que o fundo imobiliário desvalorizou 80%. Né, e todo mundo fica assustado, mas não é isso que aconteceu. Por isso que é sempre importante você ler relatório gerencial,
ler fato relevante. Você que tem, né, esse fundo imobiliário, por exemplo, é importante que uma vez por mês você vai lá e vê os fatos relevantes. Você viu que não tem muita coisa, cara. Não é uma coisa assim difícil de acompanhar. Olha isso aqui, fato relevante. Mês 6, mês 8, cara. Não é muito difícil de você acompanhar. Então acompanhe sempre pra você não ficar assustado, tá? E agora vamos passar pro relatório gerencial. Agora que você já entendeu que ele tá custando 9,24, é porque desvalorizou não, mas é porque desdobrou. Então vamos agora, né, pro relatório gerencial. Aqui o que a gente precisa ver? A primeira coisa que eu vou te ensinar a ver aqui é o comentário do gestor. Eu não vou nem te mostrar aqui essas partes aqui de taxa de administração, que também é importante, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque a gente vai falar mais aqui sobre coisas mais criteriosas quando você vai avaliar, né, um relatório de investidor. Então vamos aqui, ó, comentário do gestor. Todo mês o gestor ele faz um comentário, ele te explica o que está acontecendo com o fundo, quais são os próximos planos, o que aconteceu no passado que está gerando algum problema agora. Resumindo esse comentário do gestor, ele explica aqui como ele está vendo esse processo de inflação, né, o quanto subiu, como que está o juro real no Brasil, que agora o Fed chegou num ponto ótimo de taxa de juros, que vai controlar a inflação, que inclusive já está controlando, e que vai começar uma atividade forte agora, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é o que ele chama de dois motores, né? Aqui o que ele está querendo dizer é que agora os fundos imobiliários de tijolos, eles têm um potencial muito grande de valorização, principalmente fundos imobiliários que estão alavancados, fundos imobiliários que precisam pagar contas, juros, né? Que tem dívida. Com taxa de juros caindo, isso diminui a dívida desses fundos imobiliários. E se diminuir a dívida do fundo imobiliário de tijolo, ele aumenta muito o seu lucro, porque ele diminui a sua despesa. Então ele está falando aqui que tem uma possibilidade muito boa do Vino 11, né, estourar, assim como todos os outros fundos imobiliários que estão nessa mesma situação do Vino 11, justamente porque ele tem uma dívida e que a taxa de juros vai sim, né, se diminuir e influenciar no lucro desse fundo. E o fundo tem ainda 0,26 centavos por cota de caixa, tá? Olha só, isso aqui é extremamente importante. Vou até abrir minha caneta aqui, ó. Eu te falar que ele distribuiu 31 centavos por cota, é legal, né? Mas eu preciso te dizer o quanto desses 31 centavos é lucro, quanto que é caixa, né? Porque às vezes o fundo imobiliário ele consegue lucrar só 20 centavos por cota e se distribuir 30 centavos não é bom, né? Olha só como que funcionou aqui, ó. Ele consegue produzir 55 centavos por cota, tá? Isso é o que ele consegue produzir hoje. Daí ele tem dívida. Olha o tanto de dívida que ele tem, ó. 21 centavos de dívida no total. Isso aqui, menos 4 centavos de taxa de administração, menos 4 centavos aqui de gestor, menos 1 centavo aqui de outras despesas, ficou, né, cada cota produzindo 29 centavos. Então o resultado total foi 29 centavos e ele pagou 31 centavos. Ou seja, ele está pegando 2 centavos do caixa para pagar por cota. Ele ainda tem 26. Se ele continuar lucrando só 29 centavos, né, nos próximos meses, ele vai ter aí ainda 13 meses para poder pagar 31 centavos. Depois vai ter que cair para 29. Provavelmente ele vai cair para 29 antes desses 13 meses, porque ele não vai secar todo o caixa dele distribuindo dividendos, né? Ele não é obrigado, inclusive, a distribuir caixa. O que ele faz, por que o gestor faz isso? Né? Por que ele pega um pouquinho do caixa? Para não diminuir o dividendo yield, né? Porque ele quer um compromisso com os cotistas de continuar pagando o mês de dividendo yield. Se ele diminuir para 29, vai chatear muito o cotista, né? E agora você pode perguntar, mas por que isso tá acontecendo? Porque você tem que chegar nessa conclusão, né? Por que isso tá acontecendo? Deve ter algum motivo. Por que essa dívida, que essa despesa tá tão cara? Se ele produz 55 centavos por cota, por que ele não distribui ali próximo disso, né? Porque tem da onde tá vindo essas despesas aqui, ó? Então vamos lá. Olha só, ele prevê uma rentabilidade de 0,29 a 0,33 centavos, né? Provavelmente vai ficar nesse 0,29 aqui, né? Porque não tem uma tendência tão grande assim de mudar nos próximos meses, mas ele já previu isso até dezembro de 2023, tá? Até dezembro de 2022 estava distribuindo 34 e abaixou, né, em janeiro para 31 e provavelmente vai continuar 31 até dezembro e provavelmente em janeiro deve baixar mais um pouco, né? Pois é. Tá vendo aí que os dividendos estão diminuindo, né? E por que isso está acontecendo? Esse que é o fato importante e é para isso que serve esse vídeo, né? Na verdade, se você entender isso que eu vou te explicar agora, cara, você consegue analisar vários fundos de tijolos que estão alavancados e consegue eliminar risco da sua carteira. É para isso que eu tô aqui, para você conseguir pegar essas folhas aqui, ó, 10 folhas, e tirar daqui em 30 minutos o real sentido disso aqui, né? Que é ver o quanto de risco tem, se é um bom investimento ou não. É para isso que eu tô analisando um RI aqui com vocês, porque isso aqui eu só faço com os meus alunos da geração de dividendos, realmente. Esse vídeo vale dinheiro, meu parceiro, vale dinheiro.
Assista, porque você vai economizar muito dinheiro analisando fundos imobiliários desse jeito. Você vai deixar de investir em fundo imobiliário ruim, você vai escolher bons fundos imobiliários, né? É através do RI que você tira, né, e escolhe essas maçãs de ouro. Olha só, inclusive ele mostra aqui a rentabilidade bruta do fundo. Olha só, o Vino 11 está rendendo aqui 3,2%, né? O IFIX está em 10,8%, ou seja, realmente não foi um bom investimento, né, nos últimos anos, aí desde 2019 para cá, está entregando uma rentabilidade acumulada muito mais baixa do que o IFIX, que é a média, né? Isso aconteceu depois de 2022 aqui, ó. Antes disso ele estava ganhando do IFIX, olha só. Depois começou a perder, mas sempre perdendo aí do CDI. É bem difícil ganhar do CDI nesse momento. Ah, não, então eu vou investir em CDI. Vou deixar meu dinheiro lá na caixinha da Nubank para sempre. Deixa lá. Se você não quer aprender a investir em outros tipos de ativos financeiros, pode deixar lá. Você já parou para se perguntar por que não existe só a caixinha da Nubank? Por que existem outros ativos financeiros? Provavelmente porque a caixinha da Nubank não é o melhor ativo financeiro. Ele tá lá para um motivo, mas ele não é o supra-sumo dos investimentos. Senão todo mundo estaria lá, né, na poupança, no Tesouro Selic, na renda fixa. Esses ativos da bolsa, cara, eles podem por um tempo performar pior do que o CDI, e vai acontecer, principalmente no Brasil que tem muita inflação, vai acontecer. Só que se você começa investindo lá em 2018, ou agora, né, começa a investir agora em 2023, cara, quem começou a investir lá em 2018, o CDI não pega mais ele. Você que começou a investir agora, a partir desse vídeo, quando chegar 2027, 2030, o CDI não te pega mais, cara. Pode render 13% ao ano, que você já fez tanto retorno composto, né, o que a gente chama de retorno total, nos fundos imobiliários e nas ações, se você escolheu boas ações, bons fundos imobiliários, é lógico, o CDI não te alcança mais. Você vai conseguir uma carteira que rende aí 300%, 500%, isso é possível, tá? Isso é possível, não é assim um bicho de 7 cabeças. O CDI tá rendendo muito? Tá. 13% é muita coisa, só que ele não vai continuar rendendo isso pro resto da vida e ele não tem valorização de cota. O fundo imobiliário tem valorização de cota. Tô te mostrando o Vino 11 aqui que não entregou valorização de cotas, mas existem vários fundos imobiliários que entregam sim valorização de cotas, né? Dá uma olhada aqui nesses fundos imobiliários da minha carteira. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que estão positivos e 1, 2, 3 que estão negativos. Então de 11 fundos imobiliários, eu tô ganhando dinheiro em 8, tô perdendo em 3. Isso que é o intuito, né? Você ganhar sempre mais do que perder. Isso aqui vai fazer a sua rentabilidade no futuro ser muito alta, Ah, Léo, mas aí, olha ali, você tá rendendo 3% só no POR de 11, só 3% de valorização de cota. O CDI tá valorizando 13 ponto não sei quando, lá vai cacetada. Tá, isso aqui é só valorização de cotas, né? Quando você leva em consideração também o dividendo, olha isso aqui. E se você é um cara consciente que reinveste esses dividendos, mesmo com aqueles 3% de valorização, ainda entregou 13,5% de dividendo. Então, na verdade, minha rentabilidade foi 16%, né? E esse dividendo yield aqui é isento de imposto de renda, o que não acontece na caixinha da Nubank, que não acontece na taxa Selic, que não acontece em nenhum ativo de renda fixa. Você tem que pagar imposto de renda, né? Que no mínimo, se você segurar por 2 anos, vai ser 15%. Então faz diferença sim. Continuando, chegou na parte importante. E aqui agora presta atenção e anota isso aqui, porque agora é o que vai fazer diferença de verdade na sua vida. Olha só, carteira do fundo. Vamos analisar a carteira do fundo. O patrimônio líquido do fundo no final de julho era de 900 milhões. E as participações em ativos totalizavam 1 bilhão e 300. As aplicações financeiras eram de 37,9 milhões, que inclui 23 milhões em DI com liquidez diária e 14 milhões em cotas de fundo de investimento com liquidez. O que quer dizer? Ele tem 37 milhões de caixa, ele tem um patrimônio líquido de 900 milhões e tem um patrimônio total de 1,3 bilhões. O que significa isso? Olha só, aqui nesse gráfico dá para ver perfeitamente, né? Inclusive elogiar a gestora aí porque está sendo bem transparente. Isso aqui ajuda novos investidores a entender, né? Não são todos os relatórios que são com essa qualidade aqui que eu tô te mostrando, tá? Ele tem tudo isso aqui em imóvel, aí ele tem isso aqui positivo em aplicação financeira, e aí tem dívida. Lembra? Ó, obrigação de imóveis a prazo. Ele tem uma dívida de 500 milhões. Por isso que esses 1,3 bilhões não é verdadeiro, né? Você só tem 900 milhões de patrimônio líquido. Por exemplo, quando você financia uma casa, vamos supor que a casa custa 100 mil, você dá 30 mil de entrada e financia o resto. O seu patrimônio total ali, né, o valor imóvel é 100 mil, né? Um exemplo, é 100 mil. O que você tem de patrimônio líquido é aquilo que você pagou, que é a casa que realmente é sua, que é 30 mil. O resto é dívida. Então, no seu caso, nesse exemplo da casa aqui, e vamos supor que não tenha juros nenhum, né? Porque tem juro aqui embutido, mas vamos supor que você vai comprar uma casa de 100 mil, então você teria aqui, vamos desenhar esse mesmo gráfico, você teria em imóveis 100 mil, você teria em obrigação aqui, ó, menos 70 mil, e
e você teria em patrimônio líquido 30 mil. Então essa dívida aqui você tem que pagar. Esse 100 mil só vai ser verdadeiramente seu depois que você pagar essa dívida. Então esse 1,3 bilhões do Vino, ele só vai ser verdadeiramente do Vino quando ele pagar essa dívida. E vamos ver como que ele vai pagar essa dívida? Porque a dívida está saindo do lucro do fundo imobiliário, está lucrando 55 centavos e está saindo uma parte desses 55 centavos para pagar a dívida, né? Então vamos ver como que vai funcionar essa dívida, como que ele vai quitar, quais são os planos, né? Olha só os imóveis que ele deve. Ele deve esse BM, 12% só para pagar, só falta 12%, ele deve só 62 milhões, né? Essa Radog Lobo aqui também, ó, 11% ele ainda deve, 54 milhões. Nesse aqui, nesse Crivino aqui, ó, ele deve 28 milhões. Nesse outro CRI aqui, 9 milhões, tá? E o que que tem mais de dívida aqui? Olha isso aqui, olha essa dívida aqui, 364 milhões. Então esse aqui ele tá devendo 70%. Por isso que eu fiz esse exemplo ali de você financiar 100 mil com 30 mil, né? Ele tá devendo 70%, que seria o mesmo exemplo, né, de você dever a sua casa 70%. E ele tem que pagar isso aqui, e olha essa taxa. IPCA mais 6%, né? Então tá muito cara essa taxa aqui. O vencimento vai ser em janeiro de 2037. Então ele tem que pagar essa dívida até 2037. E como que tá organizada essas dívidas? Você consegue ver também, olha só. Cronograma de pagamento das obrigações. De julho até dezembro agora de 2023, ele ainda tem que pagar, ó, 16,3 milhões, que é a amortização. E esse em claro aqui é juros, cara. Olha isso aqui. Você pensa aí que é só você que paga muito juros? Não, né? Todo mundo paga bons juros pros bancos. Por isso você tem que investir em banco, né, meu querido? Mas isso fica por uma outra hora. E vai ficar 18 milhões em juros, meu parceiro. 18 milhões em juros. Então, ele vai ter que pagar só nesse ano, só até dezembro, mais de 30 milhões. Vai dar 34 milhões aqui. Que é, coincidentemente, o que ele tem de caixa, né? Vamos subir aqui, ó. Que é, coincidentemente, o que ele tem de caixa. Aqui, ó, 37,9 milhões é o que ele tem de caixa. Depois que secar esse caixa, que se ele usar esse caixa para poder pagar as dívidas, né? Se ele usar esse caixa, tá vindo um pouco do rendimento que ele entrega, né? Que ele ganha mensalmente, ele ganha dinheiro mensalmente, igual você vai receber o seu salário e pagar a prestação da casa, ele também ganha dinheiro mensalmente e paga a prestação dessa dívida. E o restante da dívida, ele tem que dar um jeito de pagar. E olha só o quanto que essa dívida vai aumentar, né? Em 6 meses agora, de julho a dezembro, ele tem que pagar 16,3 mais 18,1, que dá 34 milhões. No ano que vem, olha o quanto que ele tem que pagar, 44,3 mais 42,3. Vai dar 86 milhões. Da onde ele vai tirar esses 86 milhões, né, cara? É daí que vem a dúvida e daí que vem o medo de investir em Vino 11. Quanto que ele tá gerando hoje, Léo? Hoje ele tá gerando isso aqui, ó, cara. Resultado com os imóveis, tá ganhando aí 9 milhões por mês, 9 milhões por mês, tá? Está em 1.000 aqui, então tem que acrescentar 3 zeros, tá? Então é 9 milhões por mês, você tá entendendo que é 9 milhões por mês? E a dívida dele ali, ó, se a gente pegar essa dívida aqui de 2024, né, vamos somar aqui de novo, 44,3 mais 42,3 dá 86 milhões, dividindo por 12 meses, vamos supor que está igualmente dividido, tá? Daria 7,2 milhões por mês. Dos 9 milhões que ele gera, 7,2 milhões por mês seria para pagar a dívida, né? Lógico, durante esse período aqui, algumas dívidas vão quitar, então um pouco disso aqui vai sair, né? Das dívidas, vai diminuir um pouco essa dívida aqui, com toda certeza. Mas mesmo assim, né? É uma dívida absurda. E a maior parte dessa dívida vem justamente, né, desse CRI aqui, ó, da Sede Globo. Por isso que muita gente criticou essa aquisição do Vino 11. Foi uma aquisição, assim, de uma alavancagem muito grande. Ele pagou muito caro para ter esse imóvel concentrado. Porque, no geral, o fundo tá muito bom. Se ela não tivesse esse CRI aqui, né, para pagar essa sede da Globo aqui, cara, ele terminando de pagar essas dívidas dele aqui, ó, ia ficar tudo tranquilo, ia ser um fundo imobiliário bem tranquilo, né? Ele não ia ter esse valor assim em imóveis, o patrimônio dele ia permanecer o mesmo, ele ia ter um pouco menos de rendimento? Ia ter um pouco menos de rendimento, né? Só que o patrimônio líquido dele ia permanecer o mesmo, ele ia rentabilizar com mais segurança. E se a gente pegar aqui, ó, o fundo imobiliário, ele não é ruim. Olha isso aqui, o Vino 11 tá cobrando ali R$96 por metro quadrado, não tá ruim. A taxa de ocupação média, lembra da vacância? Olha só, o Vino 11 tá ganhando demais no mercado, né? Em comparação com o mercado que tá com 72% de aluguel, alugado, dos imóveis alugados, ele tá com 94% dos imóveis alugados, né? Então é uma vacância muito boa. Olha a inadimplência, não tem inadimplência, 0%, todos os inquilinos estão pagando. E aí, meu parceiro, você consegue ver que às vezes a alavancagem de um fundo imobiliário de tijolo ou de papel, qualquer um que seja, quando a taxa de juros está muito alta, é muito ruim. Por isso que para você também é horrível financiar casa, carro, moto, qualquer coisa que seja, quando a taxa Selic está muito alta. Por quê? Os juros vai ser absurdo. Você viu lá que a maior parte da dívida do Vino 11 é juros.
não é amortização, é juros. E aí chega a conclusão, e aí, Léo, é bom ou não é bom investir em Vino 11? Cara, para ser bem sincero com você, eu não gosto de investir em fundos imobiliários que estão muito alavancados, que não tem uma previsibilidade de pagamento dessas dívidas. Eu não sei o que vai acontecer com o Vino 11, né? Essa dívida está pouco diluída. E se o gestor, nos próximos comentários ali, não mostrar mais ou menos como que ele vai pagar o Vino 11, né? Como que ele vai pagar essa dívida aí da Cid Globo, como que a gente vai saber como ficará os dividendos, né? A gente não sabe, a gente tem uma previsão de como tá os dividendos até dezembro. Aí você entra agora, depois de dezembro cai. Se de 9 milhões, 7 milhões foi de dívida, ainda tem que tirar a taxa de administração. Vamos supor que vai ser distribuído ali 1,5 milhões de dividendos, dividido por 85 milhões de cotas. Vai dar 1,7 centavos, né? Comparando com uma cota, que seria os 31 centavos ali, porque agora teve o desdobramento, então a gente tem que multiplicar por 5. Daria 8 centavos, cara. Imagina cair de 31 centavos para 8 centavos, proporcionalmente falando. É muita coisa. Essa simulação que eu fiz aqui, eu não fiz as contas totalmente corretas. Pode ser 7 centavos, 9 centavos aqui, mas para fazer uma média aqui, pra você entender o que pode acontecer com o fundo. Então, eu estou considerando esse fundo como arriscado. Um fundo que, apesar de estar com os indicativos muito bons, né? Se a gente entrar aqui no Investidor 10, vamos digitar aqui, ó, Vino 11. É um fundo imobiliário que está com base 10, então dá acessibilidade para você investir. Né, tá com dividendo yield bom, 8,32 tá com dividendo yield bom. Por que tá bom? Porque ele tá pagando aqueles 31 centavos, a gente não sabe como que vai ser depois, né? O PVP dele, ó, descontado, 15% descontado, justamente por que tá descontado? Porque as pessoas estão com medo, né, do fundo imobiliário. Tem um fundo imobiliário de tijolo descontado assim, você tem que investigar o porquê. Às vezes é porque realmente é especulação de mercado, às vezes realmente é porque o fundo imobiliário é um monoativo, um monoinquilino, aí realmente tem mais risco ali, né? O Vino 11 não é um fundo monoinquilino, né? Não é um fundo assim que confere muito risco por conta dos seus inquilinos, dos seus imóveis. Na verdade, o que confere risco dele aqui é a alavancagem, né? Que seria ali, né, de 1,3 bilhões que ele tem, 500 milhões ele tem de dívida, né? Se o gestor abrir o jogo para nós de como que ele vai pagar isso aqui, dar uma previsibilidade maior de como que ele vai fazer isso aqui, talvez, né, seja um ótimo fundo imobiliário central, que o Vino 11 não é ruim não, tá? Por muito tempo aí ele foi um ótimo fundo imobiliário. Tomar essas decisões aí de comprar esses imóveis justamente para aumentar o patrimônio líquido, né? O fundo imobiliário ele tem que ir crescendo, adquirindo novos imóveis mesmo, só que não pode ser de maneira desenfreada, de maneira a adquirir muita dívida. Isso confere risco ao fundo imobiliário. Quem acreditar no Vino 11 e o gestor conseguir pagar tudo, cara, vai valorizar demais, né? Só que você tem esse risco, porque pode ser que o gestor não consiga resolver esse problema da alavancagem, da dívida, e pode desvalorizar ainda mais. Não dá para prever o que vai acontecer, mas em todo caso eu prefiro investir em fundos imobiliários usando o método 2 em 1. E o método 2 em 1 não me deixa investir em fundos imobiliários muito alavancados. Cada um estabelece seu padrão de alavancagem suportada. Ah, Léo, eu suporto 30% de alavancagem, eu suporto 40%, eu suporto 20%. No meu caso, agora estou achando o Vino 11 arriscado, tá? Se você tem uma carteira de fundos imobiliários com uns 15 fundos imobiliários e uns 2, 3 você separa para arriscar, que é o ideal, né? Eu também separo 30% da minha carteira de fundos imobiliários para arriscar. Aí sim, talvez o Vino 11 seja uma boa oportunidade para você colocar como risco. Lembra, pequena parte do seu capital, para que caso perca não faça tanta diferença, mas se caso ganhar vai explodir, né? Então você vai ganhar muito, então você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa análise, né? É um negócio mais técnico, mais teórico. Eu tenho certeza que poucas pessoas vão ficar até o final desse vídeo, porque não é um vídeo assim muito atraente, muito sexy, né? Mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa estudando o RI. Você pode tirar dúvidas comigo. Ah, Léo, eu vi o vídeo lá de RI no seu canal e a partir dele eu comecei a analisar RI de outros fundos. Me ajuda aqui, manda lá no Instagram que eu vou te respondendo, tá? Com calma, eu vou te respondendo que tá chegando muita pergunta. Eu peço inclusive desculpa para você se eu ainda não te respondi. Uma hora eu vou conseguir te responder. Vai mandando as perguntas. Uma hora eu consigo te responder, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like no vídeo, cara. Isso ajuda demais, Reconheça o nosso trabalho, tá? Reconheça o nosso trabalho. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para você não perder informações importantes como essa. Eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e eu te vejo em breve.